Ó, pessoal, vamos trabalhar agora a perna traseira. Então, será o tom de pele e eu vou fazer o círculo mágico, vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo e vou inserir a agulha nesse primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Deixa eu voltar aqui. Feito o primeiro ponto, você coloca o marcador para não se perder. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo e trabalho minha carreira toda de aumento. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Na terceira carreira, nós vamos ficar no total com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, vamos iniciar a quarta carreira fazendo o primeiro ponto e volto o marcador. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos, o próximo será o aumento. Trabalho essa sequência até finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. Já faz o nozinho do círculo mágico para esse início ficar arrematado. A carreira número 5 e número 6, eu vou tirar o marcador e vou apenas repetir essa quantidade de pontos nas próximas 2 carreiras, tá? Então, faça aí 2 carreiras simples de ponto sobre ponto. Trabalhei minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, estou com 6 carreiras no total. Agora eu vou começar a carreira número 7. Eu vou fazer 12 pontos baixos. Pessoal, me segue lá no Instagram. O meu Instagram é Eliane Chagas Crochê. Se quiser compartilhar o passo a passo aí comigo, na hora que você finalizar, compartilha lá e me marca. Adoraria ver aí o resultado de vocês. Feitos 12 pontos baixos, agora eu vou fazer uma corrente. E vou vir aqui aonde está o marcador.
Aonde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Esse ponto baixo que eu fiz agora, já vai iniciar a próxima carreira, que é a carreira 8 e 9, certo? Que nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós ficamos aqui no total com 13 pontos por causa da corrente. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na corrente. E vamos ficar no total com 13 pontos. Ó, na correntinha eu vou pegar apenas uma laçada dela e fazer um ponto baixo. Então, finalizamos esta carreira. Agora, eu já venho aqui, ó, no ponto baixo. Deixa eu ver aqui se é aqui. Deixa eu só conferir. Ó, pessoal, então, após você trabalhar a corrente, você vem aqui, ó, entre a corrente e o ponto baixo, faz um ponto baixo e coloca o marcador, que aí vai dar os 13 pontos baixos, tá? E trabalha um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira 9, estamos com 13 pontos baixos. A carreira número 10, eu vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo aonde estava o marcador e volto ele para o lugar. Venho no próximo ponto, vou fazer uma diminuição. Essa carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Ao todo, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Deixa eu conferir. Certinho, ficamos com 9 pontos. Nesse caso, eu já vou cortar o fio, só que eu vou cortar ele um pouco maior, que depois eu vou utilizar para fazer a costura no corpo, tá? Além de arrematar aqui nosso trabalho, nós vamos utilizar para fazer a costura no corpo. Tiro o marcador. Eu vou vir aqui, ó, onde estava o marcador. Eu vou inserir desta forma, eu não vou voltar dentro dessa laçada, porque eu vou pegar os pontos de fora para fechar esse círculo, então não tem necessidade de eu voltar na laçada para fazer o acabamento que eu te ensinei. Nós vamos, na realidade, fechar esse círculo. Pegando todas as laçadinhas de fora do ponto baixo, certo? Já fiz toda a volta, agora eu fecho o círculo puxando, dou uma boa tensionada, vou fazer um nó, só para essa parte já ficar arrematada, mas não vou cortar o excesso de fio, porque esse será que é o que eu vou utilizar para costurar depois, tá? Então, pode reservar o fio. Agora, vamos trabalhar nessa segunda parte da perna. Ó, pessoal, então, para trabalhar a segunda parte, eu vou prender o fio na agulha. E vou começar aqui, ó, no primeiro pontinho, após esse trabalho aqui, tá vendo? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base.
Agora eu vou vir aqui, ó, no cordão de corrente e vou fazer um ponto baixo. Puxo a laçada, fiz o ponto baixo. Eu venho aqui no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha desta forma, eu vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo, certo? Então, aí eu coloco o marcador para saber que aqui começa a próxima carreira. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Só vou verificar se essa parte aqui, ó, tá vendo que ela ficou um pouquinho aberta? Então, eu vou voltar e vou fazer isso aqui, ó. Porque a gente ficou com 14 pontos, eu quero deixar com 13 pontos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir. Tô com 12 pontos baixos aqui e vou fazer assim, ó, só para ficar bem justinho. Eu vou pegar nesse ponto, puxo uma laçada e venho dentro da laçadinha da correntinha e puxo uma laçada e fecho de uma vez. Ficamos com 13 pontos. Se o seu ficar buraquinho também, pode fazer desta forma. E se for necessário, você pode puxar até mais uma laçada, fica com 3 laçadas na agulha, fecha junto, que aí se torna um ponto, tá bom? Aí agora é só você seguir fazendo um ponto aqui, ó. Você puxa a laçada, faz um ponto baixo e já começa a próxima carreira e trabalha um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos ficar com 13 pontos baixos, ó. Aqui, tá vendo tanto que já ficou fechadinho? Já não ficou aqueles buracos. Ficou bem fechadinho entre essa parte e a primeira parte, tá? Então, agora é só fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ou eu fiz foi desmanchar. Essa aqui é a carreira de número 8. E vamos ficar com 13 pontos baixos. Esse aqui é o meu último ponto da carreira 8. Agora eu vou cortar esse fio. Puxo essa laçada, tiro o marcador. E vou fazer o arremate aonde estava o marcador, passando o fio, voltando dentro desse aqui onde está saindo a nossa laçada e faço um nozinho aqui pela parte de dentro. E já coloco esse fio para dentro do trabalho. Agora, nós vamos trabalhar com a linha branca. Vou prender o fio na agulha. E vou iniciar aqui, ó, tá vendo? Nessa lateral. Um ponto à frente é onde estava o marcador, porque aqui estava o marcador, tá vendo? Então, eu inicio aqui e vou fazer 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos, agora eu vou fazer 5 aumentos sequentes.
Feitos 5 aumentos, agora eu só finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Foram 4 pontos aqui no final, ficamos no total com 18 pontos baixos. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, insiro a agulha, puxo uma laçada e faço meu primeiro ponto da segunda carreira na cor branca, que no caso é a carreira de número 10, contando aqui desde o círculo mágico até chegar aqui, estamos iniciando a carreira 10. Eu vou fazer 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, agora eu vou fazer 7 aumentos sequentes. Presta atenção para não pular nenhum ponto, porque os pontos ficam bem justinho, então... Esse é o último aumento, é o aumento de número 7. Agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. São 5 pontos baixos aqui no final. E ao todo, nesta carreira, nós vamos ficar com 25 pontos baixos. Aí eu vou fazer a carreira 11, 12 e 13 ponto sobre ponto. Só vou fazer 3 carreiras repetindo essa mesma quantidade de pontos, 25 pontos baixos nessas próximas 3 carreiras. Ó, pessoal, trabalhei então as 3 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 13 carreiras trabalhadas, contando desde o início aqui. Aí a carreira número 14, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos, o próximo será a diminuição. Finalizei a carreira 14 e ficamos com 21 pontos baixos. A carreira número 15 eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Você trabalha essa sequência até finalizar a carreira e já vai colocando o enchimento aos poucos, tá? Então, trabalhe 2 pontos baixos, uma diminuição. Ó, pessoal, finalizei então a minha carreira 15 e coloquei um pouco de enchimento. Agora a carreira número 16, eu já tiro o marcador, vou fazer minha primeira diminuição e volto o marcador para o lugar. E vou trabalhar diminuições sequentes nesta carreira. Essa carreira será toda de diminuição. Nessa carreira, eu fiquei no total com 8 pontos baixos. Vou tirar o marcador. Vou cortar esse fio, só do tamanho que dá para fechar o círculo. Se necessário, você coloca mais um pouquinho de enchimento. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais fofinho aqui nessa parte da pata, porque depois a gente faz o detalhe aqui, ó, e ele fica mais bonitinho. Mas se você quiser que essa pata fica bem redondinha, bem aparente, é só colocar muito enchimento,
que aí ela vai ficar bem durinha. Aí é opcional, né? Vou colocar esse fio aqui na agulha. E já vou começar trabalhando, pegando as laçadas de fora de todos os pontos para fechar esse círculo. Só puxar, fechou o círculo, ó. Ele fica bem certinho. Faz um nozinho aqui por baixo. Pega aí uma laçada de um pontinho. Feito o nó, você passa o fio pra dentro. Ok? Agora, esse fio que a gente deixou, eu coloco ele na agulha. Vou passar ele aqui pra dentro, ó, para a lateral do corpo, dessa forma. Tá vendo? Só que eu não vou puxar demais, porque senão deforma essa parte inferior. Eu vou fazer um nozinho aqui, aonde ele tá, só pra na hora que costurar no corpo, ele não deformar. Na hora que eu puxar, tensionar, não deforma aqui a parte de baixo, porque esse nozinho não vai deixar. Mas antes de costurar no corpo, nós vamos fazer o detalhe da patinha. Ó, pessoal, para o bordado das patas, eu vou fazer um círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Lembrando que essa é a linha Camila Tex 300. Estou usando a agulha de crochê 1,75. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fechar o círculo, mas não vou finalizar, né? Pegando no primeiro ponto que fizemos. Nós vamos subir uma corrente, vira o trabalho. Ela é uma pecinha bem pequena, mas você vai conseguir entender. Ó, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu laço o fio, no próximo ponto eu puxo a laçada e vou tirar todas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, trabalho um ponto alto. Laça o fio, no próximo ponto eu trabalho um ponto alto. Laça o fio, no próximo ponto eu vou trabalhar meio ponto alto. Eu puxo a laçada e vou tirar tudo de uma vez. E no último pontinho de base eu vou fazer um ponto baixo. Vou cortar o fio do tamanho que dá para costurar. Puxo a laçada. Esse fio aqui do círculo já fechei ele, tá vendo? Fica desta forma, é como se essa parte aqui de baixo ficasse retinha e essa aqui ficasse circular. E desta forma eu vou costurar aqui, ó. Eu vou me orientar pelo círculo mágico e costuro ele um pouquinho abaixo aqui do círculo, pegando essa parte superior aqui na parte central do círculo mágico, tá? Desta forma que eu vou costurar. Primeiro eu arremato esse fio aqui do início, vou colocar aqui na agulha. Observo o lado do avesso. Pego uma laçadinha aqui de qualquer ponto, faço um nó. E só vou passar esse fio por baixo do ponto aqui, ó, e corto o excesso, que o início já ficou arrematado.
Todos os fios que você for cortando, pode colocar dentro do corpinho para ajudar no enchimento, tá? Aí eu coloco na agulha novamente e vou fazer a costura, observando o lado direito. E vou posicionar aqui, ó, me orientando pela frente da pata, da forma que eu te disse. Pego um pontinho aqui, volto na patinha. E faço a costura por toda a volta. É uma costura simples. É só você ter atenção para pegar aí nos pontos e volta na pecinha. Ó, já fiz a costura por toda a volta. Agora é só pegar um pontinho aqui, ó, faz o nozinho passando por dentro aqui dessa laçada. Feito o nó, você passa o fio para dentro do trabalho. Pode cortar o excesso. Então, essa parte aqui de baixo já ficou pronta. Agora eu vou fazer 3 pecinhas idênticas, tá? Essa que eu vou te mostrar agora. Eu faço o círculo mágico, vou colocar 4 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos os 4 pontos, eu vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, insiro a agulha, puxo a laçada e faço o ponto baixíssimo. Então, eu fechei esse círculo, ficou um círculo bem pequeno, aí você arremata esse fio do início, vou cortar, esse fio eu vou tirar um pouquinho maior, que depois a gente já vai bordar também os detalhes da pata. Então, eu tiro um pouquinho maior, não precisa ser muito, mas só para não ficar pouco, né, o fio. Vou só fazer um nozinho aqui do círculo mágico. É uma peça bem pequena, mas é importante fazer, né, esses acabamentos. Com o nozinho feito, só vou passar aqui por baixo do ponto, só para cortar o excesso de fio. E já coloco essa outra ponta na agulha. Aí eu vou posicionar uma aqui, ó, na lateral. A segunda você posiciona no meio e a terceira você posiciona de cá. Então, vai ficar uma em cada lateral e uma aqui nessa parte superior da patinha. E vou deixar para bordar depois que eu costurar as 3, tá bom? Então, você faça a costura das suas 3 pecinhas para depois a gente fazer o bordado. Pessoal, então costurei, tá vendo? Ficou desta forma. Fica bem certinho, né, o detalhe da pata. Aí, ó, a linha que eu deixei, ela já tá posicionada nessa lateral. Aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser entre a carreira de aumento, tá vendo? A última carreira aqui de aumento, ó, eu insiro a agulha e volto aqui nesse mesmo lugar, certo? É só um bordado para representar
a separação dos dedos. Dessa forma, eu dou uma tensionada, viu? Aí eu já faço um nozinho para arrematar esse fio. Feito o nó, eu vou passar o fio aqui pra dentro. Já vou sair pra cá e corto esse excesso. Agora eu vou colocar esse fio do centro aqui na agulha. Nesse do centro, nós vamos passar 2 vezes. Então, eu vou passar esse fio aqui, ó, que ele tá aqui um pouquinho para baixo. Eu vou passar ele para a lateral, aqui, ó, tá vendo? Desta forma. Passando ele para lateral, eu vou vir na mesma carreira que fizemos o primeiro bordado, ó. E volto nessa lateral. E passo mais uma vez. Essa segunda vez eu já vou passar e sair na lateral de cá desse círculo, ó, dessa forma, que aí eu vou passar 2 vezes também nessa lateral. Passei uma, ajeito o fio e passo novamente. Ficando desta forma. Aí eu já tensiono o fio, faço o nó para arrematar esse fio. Esse aqui eu deixei muita linha, não precisava ter sido isso tudo. Feito o nozinho, vou passar o fio aqui para dentro do trabalho para cortar esse excesso de linha. Agora eu vou pôr esse outro na agulha e vou fazer apenas um bordado igual eu fiz este cá, passando 2 vezes. Só nesse central que eu passo 2 vezes, tá? Então eu vou passar aqui para você ver o resultado final da patinha, ó. A linha tá aqui, eu vou passar ela aqui pra lateral da circunferência, para essa lateral de fora. Passando aqui pra lateral, eu vou vir na mesma carreira que eu fiz os outros bordados. E você olha também um pouquinho a distância. Aqui foi uma média de 3 pontos, ó, tá vendo? A distância de um bordado para o outro. 1, 2, 3, também mais ou menos a mesma distância. Só que aqui eu saí no lugar errado, ó. Tenho que sair aqui no pezinho da circunferência. Feito isso, eu passo mais uma vez, volto. No mesmo lugar, tensiono o fio. Agora eu vou fazer o nó. E vou passar esse fio para dentro do trabalho. Eu sempre dou uma puxada mais forte, mas depois eu faço assim, ó, que aí o fio entra aqui e coloca o enchimento no lugar. E assim ficou bordada a patinha dele. Ele fica bem certinho, bem bonitinho. Eu dou essa apertadinha que ele dá um efeito bonitinho na patinha. E agora eu vou costurar essa pata no corpo. E a costura é muito simples. Eu já passei o fio aqui para lateral, da forma que eu te disse. Você posiciona o corpo sentadinho, coloca a patinha do jeito que você quer, na altura que você quer. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Se você quiser que ele fique com a pata mais para cima, você põe. Aí, se ele ficar sentado, ela vai ficar suspensa. Eu gosto de costurar colocando ele assim, posicionando e deixando a patinha de trás encostada no apoio, que eu acho mais bonitinho esse tipo de costura. Então, é nessa altura aqui, ó, que eu vou costurar o meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, no corpo,
volto na perninha e você vai fazer essa costura várias vezes até que esse trabalho fique bem firme, tá? Aqui não precisa ter dó na costura não, pode costurar bastante, porque é uma pecinha para ficar bem fixa aqui no corpo, tá? Então é nessa altura aqui, você faz isso que eu te disse, posiciona ele em pezinho, vê a altura que você mais gosta e faz a costura. E esse detalhe aqui da pata, você vai fazer em todas, tá bom? Te mostrei nessa, mas você vai fazer em todas as patinhas. Aí você volta o vídeo lá no início para fazer a outra patinha e costurar de cá.